posturas municipais, regulamentos municipais, planos urbanos das cidades, urbanismo, enfim, os assuntos aí mais fundamentais da vida das cidades. O Adir Bencaus é arquiteto, urbanista, trabalha essa questão das cidades aí há muito tempo. Ele trabalhou no governo Brizola, trabalhou no governo Garotinho, em seguida, e trabalhou em um projeto especial na Baixada Fluminense, durante 8 anos, né? Estava relembrando ali. Então, o Adir tem um contato com a realidade municipal das cidades muito intenso, muito grande, e certamente vai dar aqui uma contribuição muito especial neste seminário. Adir Bencaus. Bem, eu queria cumprimentar todos, manifestar minha alegria e, de uma certa forma, me sentir honrado de estar aqui compartilhando com vocês essa discussão. Agradecer muito a lembrança do Vivaldo de me convidar para esse encontro. Vivaldo é um velho companheiro de lutas, uma pessoa que eu tenho não só amizade, mas uma grande admiração. O pedido dele para mim é quase como se fosse uma ordem. Então, logo que ele me telefonou, dentro do possível, eu preparei de forma bastante sucinta para poder colaborar aqui com a discussão. Acho que há um outro motivo também, até de ordem afetiva, que é esse compromisso que me foi chamado por um partido que guarda comigo uma relação de 50 anos atrás, quando eu era ainda estudante, em que um grupo de estudantes do Rio de Janeiro formaram a origem, e deu origem ao Partido Pátria Livre, que foi o MR8. Nós tínhamos uma proposta de transformação da sociedade brasileira e muitos de nós éramos oriundos do antigo Partido Comunista Brasileiro. A dissidência universitária do partido construiu uma proposta com os outros companheiros de uma transformação armada da sociedade brasileira no enfrentamento da ditadura militar, e o MR8 foi um dos braços construídos naquele momento. Então, quando a companheira citou o nome da fundação, imediatamente a emoção chegou a me tocar, porque foram companheiros que dividiram o dia a dia do sofrimento, da luta, do enfrentamento, da coragem pessoal, com os nossos equívocos da juventude, equívocos inclusive de não compreender naquele momento a realidade como devia ser talvez compreendida, mas é inegável que foram momentos heróicos de um grupo que resistiu e que lutou e que acreditou nas lutas que ali eram propostas. Eu também aceitei esse convite, além de todos esses motivos, eu aceitei esse convite porque eu penso que todos os partidos do campo da esquerda estão hoje diante de uma situação delicada. É o momento de se rediscutir um pouco aquilo que nosso professor falou, ou seja, qual é o nosso projeto de nação. De uma certa forma, nos últimos 10 anos, os partidos populares, os partidos do campo socialista, né, de uma certa forma perderam, assim, nessa disputa da hegemonia, perderam seu espaço de debate. Eu acho que agora é o momento de se retomar esse espaço de debate para se construir uma proposta que seja uma proposta que unifique numa frente de esquerda uma visão e um projeto de Brasil. Penso que esse é um desafio posto para a esquerda brasileira e que nós vamos ter que encarar. Achei interessante
as preocupações que o companheiro colocou em relação a essas dificuldades do cidadão e da pessoa e do indivíduo, mas eu entendo que nós, de uma certa forma, tendemos a construir partidos que são partidos que têm um viés eleitoral, principalmente eleitoral. Talvez esse seja o nosso pecado. Alguns companheiros de outros países, e eu cito aqui como exemplo o Antônio Negri, que é um companheiro oriundo das Brigadas Vermelhas da Itália, ele começou, com outros filósofos, começou a construir uma visão de que a política tem que ser reconstruída não só pela via e pelo viés eleitoral e do partido formal, mas através de uma estrutura permanente e contínua de organização da população. No chão da fábrica, no chão dos bairros, no chão dos locais de emprego. Eu acho que de uma certa forma, a Igreja Católica tentou construir isso na virada dos anos 70. E que também, de uma certa forma, foi se perdendo esse princípio de que só há possibilidade de se enfrentar as lutas fundamentais do povo brasileiro através da sua organização pela base da sociedade brasileira. Então, fiquei muito também comovido com a intervenção do companheiro que falou na sessão da parte da manhã, em que ele dizia que muito mais do que a eleição é necessário a capacidade de um partido mobilizar a pessoa do ponto de vista da sua consciência, segundo um aspecto particular de onde ele se insere. Mas eu acho que, claro que o partido tem que ter um objeto, perseguir como objeto, alcançar o poder, enfrentar o poder e aplicar as políticas públicas que só são permitidas através de quem alcança o poder, mas ele não pode, o poder em si, ou o processo eleitoral em si, não pode ser um fim. Eu acho que o objetivo de qualquer partido que se coloque no plano da esquerda, consciente, consequente, é de garantir a organização permanente da população. Eu estou falando isso tudo porque é o seguinte, existe uma máxima do filósofo Kant que diz o seguinte: a prática sem teoria, ela é, vamos dizer assim, voluntarista, como também a teoria sem prática é estéril. Então, cabe a nós, que somos, de uma certa forma, formadores de uma opinião, construtores de uma proposta, de um projeto, de estabelecer essa ligação entre a teoria e a prática. Quer dizer, uma não vive sem a outra. Eu estou discutindo isso para entrar um pouco no tema que foi colocado, porque eu devo dizer a vocês, vou fugir um pouquinho, se o Valdo me permite, vou fugir um pouquinho da proposta que ele me apresentou para discussão. Porque a discussão sobre o espaço urbano, sobre as legislações, sobre a obrigatoriedade dos planos diretores para cidades acima de 20 mil habitantes, tudo isso são regras que o tempo vai se incumbindo de corrigir os equívocos, as falhas. Eu acho que um partido que se propõe a ter uma raiz forte junto às populações tem que entender qual é o grande problema que aflige a população. E não tenho a menor dúvida de que o que aflige as populações urbanas é a questão da moradia, a questão da mobilidade, a questão do saneamento básico. São essas as questões e a gente tem que estar preparado para esse tipo de proposta. Vale dizer, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma presunção, vale dizer o seguinte: as cidades foi uma grande invenção da humanidade. As populações, até a Revolução Industrial, viveram no campo, na agricultura, na pequena pecuária.
As cidades eram simplesmente um locus de troca de mercadoria excedente, de comercialização. Não era um lugar de moradia. É através da Revolução, a partir da Revolução Industrial, que as cidades passam a ser um espaço de moradia e de vivência. E isso, veja bem, essas relações feudais e capitalistas de produção no campo vão se reproduzir na cidade. A terra, ela não tem uma finalidade produtiva, como em muitos casos no campo também não tinha. Ela tem uma finalidade de servir ao capital. Eu gosto de citar um livro que, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida, é engraçado. Olha, há 150 anos atrás, portanto, na metade do século XIX, o Engels, que foi um grande parceiro do Marx, já levantava a questão das terras ociosas das cidades e a serviço da especulação, e propunha a expropriação dessas terras para a moradia dos trabalhadores. Quer dizer, uma realidade de 150 anos atrás que se reproduz no tempo ao Brasil de hoje, a América Latina de hoje. As populações, o Brasil, como disse mesmo nosso professor Lessa, o Brasil é um país urbano, como o mundo é hoje um mundo urbano. A maioria da população do planeta vive em cidades, não vive mais no campo. E no Brasil, 80% vive nas cidades, nas regiões metropolitanas, nas pequenas e médias cidades. E ali nas cidades está, vamos dizer assim, a reprodução dessa relação doentia do capital com aquilo que é de todos, mas que ele entende como dele. Quando a gente fala, por exemplo, da mais-valia urbana, a gente está explicando uma coisa muito simples. Está dizendo o seguinte: o sujeito compra a terra, o capital adquire a terra, não faz nenhuma benfeitoria na terra, estoca ela, espera que o investimento público, portanto o investimento coletivo, chegue, valoriza a terra dele, e essa valorização, que se chama mais-valia urbana, faz com que ele tenha, vamos dizer assim, o lucro e o fechamento do ciclo da apropriação do espaço urbano pelo capital. Na verdade, o Estado brasileiro foi muito hábil, muito operoso, né, em resolver os problemas dos conflitos urbanos das cidades aí, para o capital, para aqueles que têm o interesse do lucro. Para as populações de baixa renda, para esse povo que migrou, não é, do campo para a cidade, não só pela atração que a cidade exerceu, mas pela falta de políticas, não é, rurais e agrárias que pudessem fixar o homem no campo, para esse povo que veio para a cidade, o poder público e o Estado brasileiro não teve a menor preocupação de enfrentar as questões, pelo menos até a virada deste século. Ao contrário, em meados do século passado, a proposta do Estado era extirpar, apartar, separar essas populações que vinham para as cidades. Aí, por exemplo, a gente cansou de ver políticas que eram políticas voltadas para a remoção autoritária de comunidades que estavam assentadas em áreas do centro urbano que tinham algum valor imobiliário, e, ao mesmo tempo, nas áreas mais periféricas, que tinham lá seus donos, seus grileiros de terra. Penso eu que a discussão, portanto, das questões urbanas, das normas e das diretrizes do uso do espaço urbano na cidade formal, o governo até deu conta de resolver alguns erros, alguns equívocos, mas sempre, como disse, a serviço dos interesses do capital. Acho que nós temos que ter a preocupação de abordar e de enfrentar as questões que dizem respeito à população apartada, os pobres, aqueles que foram afastados do centro de serviço da cidade, que moram em loteamentos irregulares, através, não é, da única solução que encontraram para viver. E essas políticas,
elas não nasceram da boa vontade, da generosidade do poder público, mas sim da luta política que a população de baixa renda desenvolveu nesse país a partir dos anos 60. Foram as resistências que ocorreram, particularmente na cidade do Rio de Janeiro, como em outras cidades do Brasil, a essa política autoritária, grosseira, né, violenta da erradicação das favelas, para a luta dessas lideranças que, agregada ao despertar, não é, dos intelectuais, dos professores, da universidade, das entidades de classe, foram construindo um discurso que acabou culminando com a proposta que se consolidou no país, que é a proposta da reforma urbana. Da mesma forma que se desenvolveu as reformas de base lá dos anos 60, havia no bojo das reformas, inclusive a reforma agrária, um conceito de reforma urbana. Que na síntese da proposta era a terra, o acesso à terra à população urbana, era a garantia de qualidade de vida digna às populações, os trabalhadores que viviam nas cidades, era um transporte de massa coletivo capaz de dar dignidade às pessoas que ali viviam afastadas do centro. Todo esse conjunto de propostas que nos anos 60, pouco antes do golpe militar, foram se cristalizando dentro da cabeça daqueles que tinham uma perspectiva de mudança, de alteração do país, foi desabrochar com mais intensidade a partir da Constituição de 80, depois de esse o processo autoritário do país, foi se consolidar na Constituição de 88, em que ali se garantiu com muita firmeza que a propriedade é fundamental e essencial, que tem uma função social. E mais, que o direito coletivo se sobrepõe sempre ao direito individual. É esse conceito que ali na Constituição de 88 se amarra, é que vai levar com que todas as cidades brasileiras e os movimentos populares ganhem um arcabouço teórico para, assim, consolidar as suas bandeiras de luta. Então, nesse ganho, nessa vitória que o povo brasileiro conseguiu a partir da Constituição de 88, começou-se a se desenvolver instrumentos que aí se consagraram nos planos diretores da cidade, instrumentos que são instrumentos poderosos a, vamos dizer assim, se contrapor a essa questão da mais-valia urbana, como, por exemplo, o imposto progressivo no tempo, ou seja, a terra ociosa, ele está esperando que o poder público invista para ele valorizar a terra dele, pois há um imposto progressivo que faz com que ele vá pagando cada vez mais em função da terra dele parada, não produtiva. Foram, por exemplo, instrumentos como a desapropriação para fins sociais, que deu possibilidade de você ir ocupando terras que estavam aí sem nenhuma função social. Direito de vizinhança e outros instrumentos capazes de organizar, de ordenar o espaço público, voltado para o interesse daqueles que precisam, aqueles que necessariamente precisam de um espaço público organizado, ordenado, democrático e justo. Então, eu penso que hoje o grande desafio para o partido do campo social é procurar encontrar parceiros, não só com outros partidos, mas principalmente parceiros com a população, que se possa construir um rol de lutas concretas e reais, inteligíveis às pessoas, no sentido de se, por exemplo, estabelecer, por exemplo, a implantação concreta, né, a ação concreta nas áreas de baixa renda, com programas de saneamento básico, entendendo drenagem,
água, esgoto, programas de habitação popular, não um conceito, que me desculpem quem acha isso correto, não um conceito de Minha Casa Minha Vida, que é um projeto muito mais voltado para o mercado do que propriamente dito para a população, né? Porque inclusive são caros e mal feitos, e mais, reproduzem uma proposta de 50 anos atrás, que era a proposta do BNH, que construir conjuntos isolados do tecido urbano, separados, não é? das vias vamos dizer assim, das correntes de trabalho, de atividades da população. Isso foi uma discussão que durante pelo menos 30 anos nós desenvolvemos, que há outras formas de se construir uma política habitacional integradora, não dividindo a sociedade em as áreas dos pobres e as áreas que não são, dos que não são pobres. Existem vazios urbanos, existem projetos de autoconstrução acompanhados do poder público, tá? Que foi uma resposta dada efetivamente às tentativas de remoção, em que a população, as lideranças, assim, a academia, disseram, peraí, a favela não é problema. A favela é a solução que o povo encontrou para viver. E ela não pode ser, ela é um bairro, ela tem que ser entendida como um bairro popular. E tem que haver uma intervenção capaz de dar garantias para que esse bairro popular não seja segregado da cidade formal. Não é possível se admitir numa cidade democrática uma cidade que é formal, uma parte que é formal e uma outra que é informal. Acho que essas bandeiras todas que foram desenvolvendo ao longo do tempo e que, de uma certa forma, nesse momento delicado da vida nacional, perderam um pouco o sentido, não é perder o sentido, perderam a vitalidade, a dinâmica. Quer dizer, você não vê, pelo menos no Rio de Janeiro, populações organizadas na luta pela moradia. Você percebe alguns encontros de lideranças, de vanguardas discutindo o assunto, mas não a população, quer dizer, a sua integridade debatendo e discutindo esse assunto. Então eu penso que a tarefa fundamental hoje para um partido voltado para o enfrentamento das questões sociais no Brasil, e principalmente das questões urbanas, é retomar esse fio perdido ao longo do tempo, que é se aproximar das áreas mais carentes da população, organizá-las, ajudá-las a serem emancipadas do ponto de vista político, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, aumentar e ampliar o nível de consciência do cidadão brasileiro, do cidadão e da cidadã brasileira. Dentro dessa lógica é que eu acho que o processo eleitoral tem importância, faz parte do jogo democrático, a organização, e ter um assento no parlamento, e o parlamento ser uma tribuna de defesa dos interesses populares, mas ele simplesmente, como um partido eleitoral, mas negligenciando a outra vertente, que é a formação de um partido construtor da cidadania, junto às populações, que me parece, vamos dizer, que a nossa atenção deve estar voltada. Acho que, de uma maneira geral, muitos dos partidos que tinham essa perspectiva de ajudar a organização popular foram se perdendo ao longo do tempo. Por decepções, por cansaço, por uma coisa triste, pelo poder. Ao se alcançar o poder, se largou de mão aquilo que seria, na minha opinião, uma prática contínua de trabalho, ou seja, de estímulo, de organizar as pessoas, de fazer com que as pessoas encontrem o seu fórum mais molecular, que é no seu local de vida, no seu local de trabalho. E, de uma certa forma, me perdoem se eu estou sendo um pouquinho radical no que estou dizendo,
se foi construindo nesses últimos anos, com todo respeito às coisas boas que foram feitas, mas foi se construindo um certo aparelhamento dos movimentos sociais, né? Pelo lado bom e pelo lado mau, no sentido de que as pessoas foram perdendo o ânimo e o estímulo, não é? À luta permanente das suas necessidades e a luta permanente no sentido do aumento da sua consciência política. E isso, para mim, foi um exemplo, eu diria assim, quase que trágico. Um dia que eu cheguei no banco para pagar uma conta, e olha que não era o sindicato dos bancários, um sindicato forte, expressivo. Pagava a conta, tinha um piquete. Aí eu comecei a parlamentar politicamente com o rapaz do piquete, e o cara fazia aquele olhar para mim de que não estava entendendo nada do que eu estava falando. Aí eu falei, vem cá, tinha uma curiosidade. Você é militante do sindicato dos bancários? Você é um quadro do sindicato, da CUT? Não. Eu estava desempregado, me ofereceram um bico aí como piqueteiro. Eu estou aqui. Quando eu vi esse comentário, e aí isso me chamou a atenção, por exemplo, se no sindicato, se no movimento sindical, controlado por partidos de esquerda, PT, STU, tá? O cara que está fazendo o piquete ali, está fazendo por um dinheirinho que ele vai ganhar, que nem sindicalizado é, imagine o que não aconteceu nos outros segmentos, tipos de luta da sociedade brasileira. Estou fazendo essa peroração para tentar responder de uma certa forma a uma preocupação que eu tenho, pessoal. Acho que o grande desafio nosso hoje é construir um partido ou partidos que rediscutam essa questão do compromisso e do seu vínculo à sociedade. Que se dá através das eleições, que se dá, evidentemente, através do parlamento, que se dá através do poder, mas que se dá fundamentalmente na ação diária, contínua, de discussão política com a população. Uma população que discute política diariamente é uma população que avança, que faz o país avançar. Então, sem mais delongar, eu queria deixar somente esse recado de que a gente pudesse aqui trocar ideias do que seria para nós, para esse processo eleitoral que vai ser implementado agora, algumas bandeiras capazes de nos unir e de unir o campo da esquerda democrática no Brasil, para a gente poder dar um salto de qualidade nessas eleições. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Fico aqui se vocês precisarem mais um pouquinho, mas quero dizer que eu me senti muito feliz de ter, pelo menos, colaborado para promover essa discussão política, que eu acho que isso é que vai fazer uma campanha bonita, uma campanha capaz de dar um salto de qualidade no mundo. Tá certo? Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Você realmente colaborou intensamente com isso aí. E você disse que a questão é pensar o Brasil, isso aí, o ambiente de pensar o Brasil é aqui mesmo. É esse mesmo ambiente aqui que se pode pensar e projetar e pensar um projeto nacional para o Brasil. Muito grato, Adilho. Até uma próxima oportunidade. Agora, convidaria o José do Vale, sanitarista, a área aí. Existe no Brasil o chamado Partido Sanitarista, sempre se referiu-se a isto, é um grupo de pensadores que pensa realmente a saúde pública no Brasil de uma maneira da curva aí. Essa cadeira é melhor, porque isso aqui tem uma coisa aqui. Mas grupo de pessoas que pensam realmente a saúde pública no Brasil e apontam caminhos, e das pessoas de mais destaque deste ambiente de sanitaristas é o doutor José do Vale, que vai nos falar agora
sobre a questão da saúde na perspectiva municipal. Doutor Vivaldo, muito obrigado a todos da mesa, pelo convite também em nome do partido. E eu acho que o Adir colocou uma coisa muito importante, essa questão do partido organizando a base da sociedade. Mas, imediatamente, tem um problema que o partido é uma instituição, vamos dizer assim, de alguma maneira vinculada à ideia do Estado. E o que nós temos que pensar seriamente é a questão de um Estado nacional que também ajude a organização da sociedade, que possa superar problemas que, no âmbito, às vezes, de uma comunidade, às vezes de um segmento, às vezes do trabalhador, é muito difícil ser feito. Ser um concurso do Estado, um Estado democrático, um Estado que não seja capturado somente pelos interesses econômicos. Eu vou começar um pouco aqui abordando o problema da saúde, porque, na verdade, esse conceito foi uma evolução, eu diria que uma evolução da civilização, a ponto que você chega hoje com um cidadão comum do Ceará, né, lá no interior, e ele diz que, graças a Deus, que ele está com saúde, como aquilo sendo um benefício próprio dele. Eu vou lembrar aqui um médico, era um médico formado pela USP, cirurgião, que deveria ter tido muito sucesso como cirurgião, porque ele era muito habilidoso, mas que resolveu, por uma questão de consciência política, resolveu ir trabalhar com os metalúrgicos e trabalhou a vida toda como metalúrgico, transformou-se vereador pelo PSB na época, depois deputado federal e foi exilado. No exílio ele foi morar em Angola. E um belo dia ele chega para o Neiva Moreira. O nome desse médico chamava-se Davi Ler. Vivaldo conheceu, o pessoal de São Paulo conheceu. Ele disse, foi deputado federal, cassado, né? Acho que depois voltou, né? Com o PDT, foi filiado ao PDT. O Davi chegou para o Neiva Moreira e disse, Neiva, aqui em Angola, essa é a época da guerra de Angola, quando a África do Sul tinha invadido e os americanos tinham colocado forças imensas para derrotar o NPLA. Está acontecendo alguma coisa estranha. Eu estou atendendo pessoas baleadas que falam língua espanhola, fala hispânica. E o que é que tinha de acontecimento especial do ponto de vista do médico? Era um cirurgião. Era de que ali naquela guerra os cubanos tinham entrado. O que eu quero dizer com isso é que a questão da saúde ou da doença, ou do ponto de vista do médico, aquilo é um conjunto de fatos que envolve certamente a vontade humana e a organização da sociedade humana que se reflete como um fator de agravo da saúde. Eu chamo de agravo da saúde porque o conceito de saúde evoluiu, porque na verdade ele começa com doentes. Os médicos nos veem como doentes. Mas as pessoas foram percebendo que existiam tantos fatores envolvidos para o fato de ter ou não um determinado agravo. Por exemplo, era preciso ser cubano e ser um soldado cubano e estar na guerra na África para você ser baleado. É preciso você ser um morador de favela do Rio de Janeiro para ter 3 vezes mais possibilidade de ter uma tuberculose do que um cidadão que mora no asfalto, por exemplo. Por quê? Porque o conceito de saúde, que é uma evolução da sociedade, é um conceito de civilização, ele é um conceito que é determinado não apenas pelo sujeito, embora ele possa ter um concurso muito forte nisso, mas essencialmente pelos determinantes de renda, de moradia, de emprego, de passar fome, de não ter uma família estruturada, de não ter onde beber uma água limpa, de não ter onde o esgotamento sanitário, de não ter acesso à luz elétrica, de não ter acesso, aí vem as questões da evolução da civilização, a comida refrigerada, por exemplo. O Ceará tinha muito problema de câncer de estômago, era o estado que tinha mais câncer de estômago, e estava diretamente vinculada à questão da gente ter que salgar muito as comidas que se deterioravam para a preservação dela. Entrou a refrigeração alimentar, na alimentação, o câncer de estômago diminuiu enormemente. Então vocês estão vendo que o fator luz elétrica, energia elétrica é fundamental para determinar o aspecto da saúde. Sem contar o modelo da organização. Para a gente ter ideia,
Vocês não conheceram, os jovens não conheceram, mas nós conhecemos a famosa varíola, que era a bexiga, que se chamava, que foi extirpada, a humanidade acabou com ela. A varíola entrou na humanidade durante a Revolução Agrícola. Quando o ser humano deixou de ser coletor, caçador e começou a viver junto, desenvolveu um vírus que passou a conviver com ele, e era exclusivamente dele. A tuberculose é uma doença que nasce essencialmente na urbanização. E o principal fator pelo qual o único continente em que os europeus chegaram e ficaram e não foram expulsos, são as Américas, é decorrente da mortalidade provocada pelas doenças infecciosas trazidas pelos europeus e depois pelos escravos africanos para uma América que era isolada, porque o continente americano foi ocupado pelo ser humano, mas depois foi isolado pelo Estreito Ibérico, quando o oceano baixou, e esse povo ficou eternamente desvinculado do resto da humanidade. Os europeus, asiáticos e africanos tinham contato, aquele lado ali do Mediterrâneo permitia que todo mundo tivesse contato. Aí eles tinham as mesmas doenças, desenvolveram resistência a essas doenças, coisas que os povos das Américas não tinham. Conta-se que em menos de 30 anos a população do México foi reduzida a um décimo do que era, só por doenças infecciosas, fora o processo de exploração, que também é uma decorrência. Se nós for pegarmos a Revolução Industrial com o aspecto da doença do trabalho, decorrente do trabalho, é um horror. As horas excessivas de trabalho, o tipo de fábrica, o pó, o tipo de acidente de trabalho. Então, nós estamos vendo que os determinantes da saúde, desse bem comum da civilização, ele está exatamente na discussão da sociedade que a gente vive. Por isso é que é importante que um partido político tenha sempre essa visão transformadora e crítica dessa civilização que a gente vive e dessa sociedade que a gente vive. Ele não pode deixar de considerar, tanto no seu aspecto de organização da sociedade, como nessa ligação que ele se propõe, porque nós não somos um partido clandestino. Nós somos um partido, portanto, vinculado ao papel do Estado Nacional. Até porque tem um nome de pátria livre, tem até uma ideia de um território, uma ideia de unidade. Então, nós temos que necessariamente pensar e refletir e criticar a sociedade que nós vivemos. Eu estou partindo todo esse discurso a partir do conceito da civilização saúde, saúde para todos. E tem um componente novo, absolutamente novo na humanidade, mas que já é presente no Brasil, que é o crescimento imenso de uma população com mais de 60 anos de idade. O que significa que, do ponto de vista das manifestações de fenômenos de saúde e doença, ou da relação saúde e doença, se agregou novos valores que antes não existiam. As pessoas morriam muito cedo, a mortalidade infantil era muito alta, as pessoas não atingiam muito mais de 60 anos. É uma ilusão a gente imaginar, olha, os nossos velhinhos dos anos 30 que atingiam 100 anos. Isso era um exemplo raro. A maioria morria aos 42 anos de idade. A esperança de vida era essa. Hoje já está beirando os 70 anos. Então significa o quê? Que nós estamos com um problema novo, e aí volta, sempre eu estou tentando chegar ao raciocínio de que o seminário, que é um seminário voltado para o município, esse problema se expressa lá dentro. Se expressa o problema das fábricas de Itaguaí, se expressa o problema do trânsito, porque é um dos maiores fatores de mortalidade e acidente e mutilação que existe hoje é o trânsito, e particularmente no Nordeste. A motocicleta, né, porque a gente considerou o veículo leve, esqueceu da motocicleta, pensou sempre no automóvel, a motocicleta hoje é a maior demanda de lesões por morte, provocadoras de morte e de dano irreversível. As pessoas ficarem com problemas sérios de locomoção depois de acidentes, inclusive problemas de metais e tal, por perda de massa cefálica, é a motocicleta. A discussão nossa é uma discussão de muito mais profundidade, porque a gente tem que realmente atacar os problemas dos determinantes do processo de saúde e doença. Por isso que é um processo, um problema que foi muito difícil. Ela é uma questão, e vou mais ainda, ela é uma questão de tal monta que ela só tem uma solução, pelo menos na visão que a gente tem de mundo hoje, nessa confluência do partido político, nessa confluência entre o Estado e a sociedade.
Ou vamos pensar no Estado democrático da sociedade e o Estado, que são quase que uma mesma ligação automática entre um e outro. Porque, de outra maneira, nós não conseguiríamos enfrentar problemas dessa natureza. Bom, a outra questão é que, simultaneamente a todo esse contexto que gerou essas doenças de câncer, por que é que aumentou o câncer? Porque nós começamos a nos expor a novas substâncias, a novos hábitos e envelhecemos. O nosso sistema imunológico de defesa começa a cair, surgem as doenças que antes o nosso corpo, quando ele é mais jovem, consegue retirar aquelas mutações celulares. Depois, na certa idade, não consegue mais. Então, o que é que acontece hoje no Brasil? O que mais demanda hoje é doença cardiovascular, câncer, acidente e as doenças infecciosas. Esses problemas, todos eles são envolvidos com tecnologia de alta complexidade, o que significa tecnologias caríssimas, entregues a um capitalismo selvagem, dentro da bolsa de valores, dentro do sistema financeiro e dependente do sistema geral da globalização. E mais ainda, concentrado em alguns países, especialmente nos Estados Unidos da América e um pouco da Europa. O que significa que quem é dependente dessa tecnologia gasta e paga muito caro preço. O que também representou que numa sociedade como o nosso perfil, que muito bem definiu hoje o professor Carlos Lessa, né, uma sociedade que ele dizia periférica, né, que é uma sociedade que tem um grande território, tem uma grande população, mas é pobre, é que a nossa população não tem como pagar essa tecnologia. Significa que a falta de acesso a essa tecnologia de alta complexidade significa a diferença entre morrer ou não morrer. E vida e viver é tempo. Né? Nós somos seres de tempo. Então, o que significa hoje que se não fosse o concurso do Estado, através do orçamento fiscal e um pouco, né, de contribuições, o povo brasileiro não teria acesso a transplante, não teria acesso a tratamento de obstrução de artéria do coração, não teria como tratar câncer, não teria nada disso. O Sistema Único de Saúde, constituído como um direito universal, gratuito, dentro da Constituição Federal, é a única coisa que ainda está levando o brasileiro, com todos os defeitos que tem, com todos os diagnósticos que se façam de negativo a respeito do Sistema Único de Saúde, considera um fator importante. Há um setor privado querendo se assambarcar das fontes de recursos para ganhar muito dinheiro com esses recursos. É porque gerou-se um fundo ali na sociedade. Mas se não fosse a existência do Estado organizado com um sistema único e que transformou isso em direito, a população não teria acesso. Para nós termos uma ideia, até bem pouco tempo, a população que tinha direito a plano de saúde no Brasil, no auge, o auge de empregabilidade, chegou a 43 milhões de pessoas que tinham acesso a médico, ambulatório, a parto, essas coisas todas. Hoje, já saíram mais de 3 milhões daí. Eu acho que hoje deve estar rodando em torno de 40 milhões de pessoas que têm acesso a plano, porque desempregou. E a base do plano de saúde no Brasil é do trabalhador. Quem mantém plano de saúde no Brasil é o trabalhador. E eu vou fazer uma análise crítica, não quero ferir susceptibilidade de ninguém, acho que foi um dos erros equívocos do movimento sindical, foi ter deixado de privatizar esse segmento, porque esse segmento hoje concorre com os fundos públicos em mais da metade. Para vocês terem ideia, o governo gasta, o conjunto dos governos, municipal, estadual, gasta 100 e poucos bilhões, os planos de saúde arrecadam 60, 80 bilhões, ou talvez já da casa dos 90 bilhões. Então, eles estão concorrendo com fundos que vêm através de concessões, inclusive de renúncia fiscal, estão concorrendo com o sistema universal. Por isso é que se diz que o sistema universal é desassistido em termos de financiamento. Porque há essa concorrência. Os trabalhadores erraram nesta preferência, até porque herdaram o velho modelo lá do INAMPS, né, que é a assistência do INAMPS, que foi privatizado no plano de saúde. Começou com a medicina de grupo, depois é modelo conjunto que está aí. Tem as perdas salariais também. Dos acordos que ele deveria ter
né? Ele podia estar ganhando aqui direto para o bolso dele, ele está entrando num acordo que ele entra para pagar os planos de saúde. Então, essa é outra dicotomia do sistema. Mas nós temos o sistema único, que está subfinanciado. Mas tem um problema sério do Estado Nacional. Nós não podemos colocar todo o dinheiro da sociedade para pagar tecnologia desse capital extremamente voraz por recursos, que está funcionando em você. Hoje, quando você faz um medicamento, desenvolve um medicamento no laboratório, um antibiótico, um remédio contra a AIDS, ou qualquer coisa que você pensa para câncer, qualquer inovação dessa é feita em bolsa de valores. Então, você tem que remunerar, tem que dar um retorno do capital daquele investimento. E eles querem muito mais do que eles gastaram, mas é muito mais. Pra vocês terem uma ideia, saiu agora um tratamento para hepatite C, que é uma hepatite terrível, que é crônica, que desenvolve câncer. Esse tratamento custa no mercado R$90 mil. O Estado brasileiro consegue comprar por R$20 mil. Por quê? Porque compra em massa, porque tem uma certa negociação, porque tem volume, etc, etc. Eu só estou querendo voltar à ideia de que, se o Brasil também não se proteger, não investir ferozmente em ciência e tecnologia, não tiver a sua própria fabricação, inclusive com o concurso do Estado, nós vamos ter grande problema. Por quê? Porque nós vamos dar acesso à população gratuitamente universal de tecnologias caras, mas transferindo renda do povo brasileiro para os americanos, para os europeus e para os grandes laboratórios multinacionais que nem imposto pagam no Brasil. A Japão e a Alemanha. Então nós temos que, no volume de população que tem, com esse direito assegurado, nós temos que efetivamente ter uma produção nacional no desenvolvimento de ciência e tecnologia, inclusive da petroquímica, que é um dos problemas centrais para nós. Porque parte da medicação ainda é baseada na petroquímica. Esse é o quadro que nós temos. Eu estou falando do ponto de vista do partido, lutando pelo direito e pela realidade da saúde pública como uma questão nacional. Sobre a questão específica, doutor Rivaldo, do município, eu vou dizer uma palavra que ia começar com F, os municípios estão, essa palavra começar com F. Eu vou falar, porque eu ia dizer falido, porque eu tinha dito falido, mas eu ia falar uma palavra que é própria. Que é o seguinte, qual é o problema? O problema não, a solução foi a municipalização. Corretíssimo. Porque a vida da pessoa é no município. É lá onde ele pode cobrar assistência, onde ele pode ser membro, e o partido tem que estimular a nossa participação independente, crítica, nos conselhos municipais de saúde. Mas aí envolve o seguinte, em tese, isso tudo seria pelo Fundo Nacional, que repassaria os municípios faziam a gestão lá, de acordo. Só que lentamente os municípios foram tendo que demandar mais recursos do próprio orçamento. Certos municípios não tem problema, porque o orçamento deles, em cima de indústrias, é grande, CMS e tal. Mas município pequeno, quase o orçamento do município é quase a extensão do orçamento federal. É mera transferência. Então fica aquele sufoco tremendo. Os municípios tendo que, hoje, pagar parte das despesas com saúde e educação também. Não é só saúde, não. Mas a saúde ela é pior porque ela é uma tecnologia. E se o Ministério da Saúde não regula, que esse é outro aspecto, lutar pela regulação nacional de uso de tecnologia. O doutor sozinho não pode decidir sem um critério externo a ele que diz, doutor, esse seu uso de tecnologia que você está indicando é ruim, não serve para nada, o senhor está só ganhando dinheiro com ela. Por quê? Porque os médicos também se envolvem no mercantilismo da medicina que acontece no Brasil, e os planos de saúde são grandes instrumentos da mercantilização da medicina. Os médicos são sócios dos laboratórios, na compra dos laboratórios, então indicam coisas que não são corretas. Então a gente tem que ter também um controle de tecnologia, que é outra coisa. Então, desenvolvimento de ciência e tecnologia, produção nacional de laboratórios estatais e controle do uso de tecnologia para os municípios terem
condições de arcar com esse projeto do Conselho de Saúde. Nós temos que ter controle da tecnologia usada, não deixar usada de qualquer maneira, saber se é eficaz, se não é, se está correta a indicação, se não está, isso tem que ter nacionalmente. A questão da produção estatal de certos produtos mais estratégicos e mais caros, ter o nosso controle e desenvolvimento de ciência e tecnologia, para que nós detenhamos também os royalties de direitos autorais sobre essas tecnologias, que estão ficando inteiramente dependentes do exterior, e a saúde e os cuidados, principalmente com a população de mais idade, estão ficando muito caros. São próteses, né? São transplantes, medicamentos de uso contínuo. A questão, por exemplo, não tem surto de diabetes, é porque nós estamos envelhecendo. Estamos de vida mais sedentária, a sociedade é urbana, se estimula o carro, não se estimula a bicicleta, que esse é o problema da cidade. Você quer muito, como eu falei aqui, muito da saúde é questão de estilo de vida, é vida sedentária, é não se deslocar sempre em carro, etc. Não tem espaço público para você andar, para você se ficar, permanecer. As cidades são ruins, né? Tem a ver com o assunto que o Adi estava tocando, embora ele tenha politizado mais o assunto dele. Mas o que eu queria voltar é o seguinte: os municípios hoje vão passar por graves problemas de financiamento da saúde pública, porque o povo vai reclamar, o povo vai exigir. E no estado do Rio de Janeiro a situação é muito grave. No estado do Rio de Janeiro a situação é muito pior porque o estado está falido. O que significa que os hospitais de referência que dariam suporte ao estado estão todos com dificuldade de operar e de dar assistência ao estado. Porque quando chega um momento, Itaguaí não tem mais para onde mandar uma determinada solução, uma cirurgia, não tem hospital lá, então tem que mandar para um hospital de referência. Esse hospital normalmente é do estado. Então são questões que a gente tem que enfrentar com muita clareza esse problema hoje do município. E o mais grave é o seguinte: eu queria, não é um contraponto, é apenas acrescentar a discussão que vocês levantaram, que nós temos que fazer uma feroz crítica pela esquerda, como está sendo feito aqui, mas uma feroz enfrentamento com a direita, que ontem assumiu o poder do Brasil. Porque esse efetivamente tem um programa que nós temos que estar muito atentos e muito mobilizados em torno dele. Uma das coisas que eu ouvi dizer, e aí temos que ter cuidado, certamente, porque tem muita gente lançando ensaio para ver se cola, mas uma das coisas que eu ouvi dizer é que o governo Temer iria não desvincular os recursos da União, da saúde, aquela coisa da saúde que a Constituição garantiu, mas ia permitir que o município fizesse. Se fizer isso, nós vamos ter uma barata voa inteira dos municípios. Porque parte das despesas hoje está sendo complementada pelo... E aí ele faz o quê? Ele faz uma manobra de curto prazo, porque vem eleições agora, e aí é pena que o Pátria Livre não tenha se organizado há um pouco mais tempo, porque nós sabemos que a história das eleições e da conquista do poder passa pelas eleições municipais. Se a gente não fizer muitos vereadores e um conjunto de prefeitos, nós não vamos fazer deputados, não vamos fazer senadores, nem vamos fazer governadores. Com certeza. Nós temos que nos centrar muito na base da eleição municipal. Mas, infelizmente, a gente já está, né, e mais essa confusão nacional, que deixa o quê? O que vai acontecer, na minha visão, na minha análise, é de que essas eleições municipais vão andar para a direita e para o meio conservador. Porque nós não estamos discutindo essas eleições. A sociedade só discute Dilma, Temer, não sei o que mais, só discute o problema nacional. E ela é do mais da crise. Lá no município, a coisa está em banho-maria, todo o conjunto da eleição está em banho-maria. Talvez agora, o Temer para tirar as manchetes em cima dele, e a própria mídia comece a pensar nas Olimpíadas e depois nas eleições. Mas a questão básica é essa. Agora, se faz essa desoneração dos recursos da saúde e da educação na base do município, nós vamos ter uma queda das despesas correntes nessas funções e vai favorecer alguns governos, principalmente a vitória dos partidos mais estruturados, mais, vamos dizer assim,
mais capilarizado, tipo o PMDB. Mais irrigado, tipo o PMDB. Então, essa é uma das questões que ele tem que pensar, porque já é a jogada de 2018. Agora a gente tem uma vantagem. A gente não tem lá ninguém fazendo uma política de direita, um discurso de esquerda. Agora a gente tem a direita fazendo a política. A política, não, isso, exatamente. É isso. Essa é agora o seguinte. Agora nós vamos ter que ficar muito atentos ao combate a essa política de direita, porque agora é o nosso campo. Agora é a nossa verdade. Agora é a nossa verdade. Então, eu espero assim, em tese, de maneira simplificada, a saúde é o enfrentamento da sociedade desigual, o enfrentamento da pobreza, o enfrentamento da falta de saneamento básico. O mosquito da dengue é simplesmente falta de saneamento básico, nada mais. Mosquito da dengue não é um problema de médico, o médico resolve somente o efeito e nem resolve às vezes. Quem resolve o problema é engenharia sanitária, engenharia de saneamento básico, modelo de cidade, é retirada de lixo que não tem lixo sólido. Se vocês olharem para os programas de tal do aterro sanitário, não funcionou nada. Continuam os lixões em toda a cidade, aquela periferia apodrecida, geradora de doenças, de problemas, etc., de contaminação do solo, etc., etc. De modo que o enfrentamento do conceito civilizatório de saúde é o enfrentamento desse modelo de sociedade que a gente vive. É a crítica a ela e as contradições de classe que nós vamos ter que enfrentar. Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com ela. A outra coisa é alertar aos dirigentes municipais que hoje o problema de saúde é um problema muito complexo. Não dá para entrar amador, aquele vereador aliado ali que você tem que arrumar um carro para o filho dele, não ponha, porque, inclusive, as relações orçamentárias e fiscais e de fiscalização do próprio Tribunal de Contas é complexa e vai pegar todo mundo de calça curta e vai dar problema. A segunda coisa é porque, como se trata de uma questão complexa, quem estiver à frente desse assunto no município tem que estar mobilizando a sociedade, tem que ter capacidade de analisar essa coisa complexa que é que produz saúde e doença, e tem que ter noção da tecnologia e da gestão de enfrentamento disso. Porque senão a gente vai ter o que a gente vê por aí. Fica aquela barata tonta lá dentro da secretaria, sem saber o que fazer, etc, etc. Então, essa é uma questão que tem um plano estratégico mesmo, de enfrentamento de questões complexas. O Vivaldo me fez um convite, eu até estiquei muito tempo, para falar uma questão essencial, mas assim, ele também me fez um convite, ele, não sei se ele já trouxe aí, para que eu assinasse a ficha de filiação ao Partido Livre, e eu vou fazer. E dizer assim, que nós vamos ter que ir desenvolvendo esse saber. Quer dizer que eu não sei de tudo, sei muito pouco, e certamente vou aprender muito mais dentro da militância do partido. Quando eu fui membro do PDT, fui presidente do governo de saúde do PDT, foi assim que a gente funcionou. A gente foi aprendendo, a gente via na academia de saúde pública, da Escola Nacional de Saúde Pública, os contatos com a Escola de Saúde Pública de Higiene de São Paulo, etc., com todo aquele saber que vocês conhecem muito bem. Mas quando baixa na realidade, ela é bem distinta. E olha que eu, quando me formei, terminei meu mestrado, eu fui trabalhar na favela do Rio de Janeiro e trabalhei 10 anos numa favela e tinha muita experiência do que é trabalhar numa favela, no momento que nenhum médico subia na favela. Isso foi em 1977. A ponto que, na época, eu vi manchete de jornal, porque achava que era uma solução, mas depois deixaram de achar. Né? E eles queriam remover e eu queria que ficasse. Mas mesmo assim, somente a militância política, nessa confluência que eu chamo, a confluência entre a sociedade e o Estado, que é o partido político, é que a gente aprende mais, que a gente pode formular e ter maior capacidade de formulação. Aos candidatos, a vereador e a prefeito, se animem, porque é um belo desafio que vocês vão ter para a história pessoal de vocês.
para a vida de vocês. Porque a vida só vale a pena se vivida assim.